Bem-vindos ao Mundo em Conta. Eu sou a Mari e aqui a gente fala sobre atividades culturais, viagens e informações gerais sobre acessibilidade e inclusão. Vem comigo que nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas para suas férias aqui na cidade de São Paulo. São 5 museus para conhecer durante as férias. E eu começo com o meu número 5. E a minha ordem aqui, gente, é baseada totalmente na minha própria opinião. Então, o meu museu número 5 para você conhecer durante as férias é o Museu de Arte de São Paulo, o MASP. O MASP é um museu privado, sem fins lucrativos. Ele fica na Avenida Paulista, o que já é um convite para ir conhecer ele. O próprio prédio do MASP é um ícone da cidade de São Paulo. A gente tem aquele vão do MASP que aparece aí em várias reportagens, em várias mídias pelo país todo, que é um lugar muito importante, um marco aqui para a cidade de São Paulo. Então já vale a pena para conhecer a arquitetura, a história do prédio. E dentro do museu você pode apreciar um acervo que é considerado um dos principais acervos de arte europeia do hemisfério sul. Então a gente tem artistas importantes, por exemplo, do período do Renascimento, que tem quadros expostos no acervo permanente do MASP. O MASP tem o acervo permanente e tem também as exposições temporárias. A programação do museu está cada ano mais legal, mais inclusiva e mais preocupada com assuntos bem importantes para a sociedade brasileira. Vale muito a pena conhecer. O museu tem visitas guiadas que você pode agendar, mas você também pode ficar livre para conhecer o espaço. Lá dentro é muito gostoso. E o museu abre de terça-feira a domingo. Ele não abre às segundas-feiras. Nas terças-feiras fica aqui a minha principal dica. A entrada é gratuita e o museu fica aberto um pouquinho até mais tarde. Ele abre às 10 da manhã e fecha às 8 horas da noite. De quarta a domingo, ele abre às 10 da manhã e fecha às 18 horas. Então aproveita para visitar o MASP na terça-feira nas férias. Crianças também abaixo de 10 anos não pagam. E aproveita também as políticas aí de gratuidade de meia entrada. Para entrar no museu custa R$60, mas tem aí meia entrada para aposentados, para estudantes e pessoa com deficiência e seu acompanhante entram de graça no MASP todos os dias. Gente, repara quando você for nesse museu numa coisa importante do MASP, que é a expografia. Ou seja, no MASP os quadros não ficam na parede para você conseguir ver só um lado do quadro. O quadro fica nesses cavaletes de cristal, onde você pode rodear o quadro e dar uma olhada em como são esses quadros famosos e tão importantes para a história da arte na parte de trás também. Tem muitos artistas, por exemplo, que assinam o quadro só nas costas do quadro, né, na parte de trás, e no MASP você pode prestar atenção nesses pequenos detalhes, chegar bem perto da obra. Então aproveita aí as férias de 2024 para conhecer o MASP. O meu museu número 4 para conhecer nas férias, aqui na cidade de São Paulo, é uma surpresa que fica meio escondida ali no bairro da Liberdade em São Paulo. O bairro da Liberdade também já é um convite para passear por lá e conhecer o museu. E lá no bairro da Liberdade a gente tem a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, Bunkyo, que mantém o Museu da Imigração Japonesa. O museu fica no 3º, no 7º e no 8º andares do prédio do Bunkyo e vale muito a pena você conhecer. Muita gente vem, passeia pelo bairro da Liberdade e não entra lá. Mas, gente, foi uma agradável surpresa conhecer o Museu da Imigração Japonesa. Ele é muito didático e ele é muito divertido, inclusive para crianças. Porque o museu, ele é uma forma de manter viva a memória da imigração japonesa no Brasil. E para isso, eles fizeram um ambiente todo temático e todo imersivo, onde a gente tem inclusive sons de floresta para a gente apreciar, por exemplo, algumas espécies de animais que se relacionam com essa história. A gente tem vários objetos, a gente tem uma seção onde a gente passa pela tecnologia japonesa, que a gente cresceu aí com alguns elementos da cultura japonesa nas nossas vidas aqui no Brasil. A gente tem uma parte dedicada aos brinquedos japoneses,
as séries de televisão, desenhos que a gente cresceu assistindo no Brasil. Então é muito legal. Para quem é mais velho, para quem tem aí na faixa dos 30 anos para cima como eu, você vai se divertir lembrando do Jaspion, por exemplo, mas também para as crianças é muito legal porque ele é bastante imersivo. Eu curti muito esse passeio pelo Museu da Imigração Japonesa. Ele é bem baratinho, custa R$16 para entrar. Também tem meia entrada para estudantes, aposentados. E você pode aproveitar, a dica maior aqui é que às quartas-feiras a entrada é gratuita para qualquer pessoa. Então aproveita, é num prédio, mas tem acessibilidade, os elevadores são excelentes e o museu conta com recursos de acessibilidade para te receber. Também é possível fazer uma visita guiada, basta você entrar em contato e agendar. Então fica aqui essa sugestão para você conhecer o Museu da Imigração e aproveitar e conhecer o bairro da Liberdade. Aproveita para ir nos domingos que você não vai gastar nada para conhecer esse museu. E o meu terceiro museu para você conhecer nas suas férias em São Paulo é o Museu da Imigração. Continuando aqui falando um pouquinho sobre esse tema da imigração, a gente tem a Hospedaria dos Imigrantes do Brás, que foi um prédio que recebia os imigrantes que chegavam no Brasil, aqui pelo Porto de Santos, em São Paulo. Por lá passaram milhares de famílias que chegaram, por exemplo, da Europa para o Brasil, migrando mesmo para passar a viver aqui. E esse museu é muito divertido também para todas as idades, porque o museu também é bastante interativo. A visita educativa é muito legal. Vale muito a pena você ver os horários da visita educativa ou agendar para ir com as suas crianças, porque aí eles fazem várias atividades imersivas e super legais com as crianças. E lá no espaço do museu também tem uma Maria Fumaça que te ajuda a voltar no tempo e sentir esse gostinho de como era viver aqui na cidade de São Paulo no final do século XIX, início do século XX. Vale muito a pena. E lá você pode, inclusive, fazer uma pesquisa sobre o sobrenome da sua família. Se sua família é de imigrantes, você pode pesquisar, saber um pouco mais sobre a história da sua família. É um museu super interativo, que usa muitos recursos tecnológicos, tem muitos recursos de acessibilidade para quem precisa, por exemplo, de interpretação em Libras, para quem precisa de audiodescrição dos vídeos. Tem vários recursos também acessíveis, então vale muito a pena. E é outro passeio aqui na cidade de São Paulo que é bem baratinho. Para entrar no museu custa R$16. Crianças até 7 anos de idade, PCD com acompanhante, não pagam, entram de graça no museu qualquer dia. E a gente tem as políticas de meia entrada para aposentados, para estudantes. Então aposentados e estudantes vão pagar só R$8. E além disso tudo, aos sábados, o museu é gratuito para qualquer pessoa. Vale muito a pena também, porque o museu tem um jardim que é uma delícia de ficar. Você pode ir fazer piquenique no jardim do museu e aproveitar o dia lá. Então vale muito a pena. O museu abre de terça-feira a domingo, das 9 da manhã às 18 horas. Então não abre às segundas-feiras. E aproveita para ir nos sábados, que você pode entrar de graça e curtir esse espaço gostoso do Museu da Imigração. E você, já pesquisou sobre a história da sua família? Gente, fica aqui essa dica. Você pode também entrar no site do museu para saber um pouco mais sobre sua família, se vocês vêm de alguma outra região de fora do Brasil. Então, deixa aqui nos comentários se você conhecia esse museu, se você já fez esse tipo de pesquisa sobre o histórico do seu sobrenome. E aqui no meu ranking, o número 2 dos museus para você conhecer nas férias em São Paulo é o Museu do Futebol. Gente, eu não sou muito fã de futebol e adoro ir até esse museu. Para mim foi uma grata surpresa conhecer as 15 salas temáticas que compõem o museu e contam a história desse esporte para o Brasil e vai mostrando pra gente por que ele se tornou tão importante para os brasileiros. O museu fica no avesso das arquibancadas do Estádio Municipal do Pacaembu, então também é uma oportunidade para você já conhecer um pouquinho o estádio. E lá no museu a gente tem várias atividades interativas que deixam essa experiência muito legal para as crianças. Então quem é mais velho vai poder aí reviver períodos importantes da história do futebol brasileiro, como as participações da seleção brasileira na Copa do Mundo.
E para as crianças, o pessoal do acervo do museu, as visitas educativas são muito legais, não precisa agendar. Tem uma programação que acontece aí aos sábados, que você não precisa agendar, é só ir, e é muito legal porque tem vários joguinhos e atividades interativas para as crianças. Aos sábados, por exemplo, tem até um espaço de troca de figurinhas, então vale muito a pena. E é mais um passeio que não é caro para fazer aqui na cidade. A entrada custa R$20. Tem aí as políticas de gratuidade para estudantes e aposentados. E crianças até 7 anos, pessoas com deficiência e seu acompanhante entram de graça todos os dias. O museu funciona de terça-feira a domingo, das 9 às 17 horas. E aproveita para conhecer as terças-feiras, que o museu é gratuito para qualquer pessoa. Então vale muito a pena conhecer mais esse espacinho da cidade de São Paulo. Quando você for ao museu, você pode aproveitar também. Na saída do museu, no estacionamento do Pacaembu, em alguns dias da semana acontece uma feira, onde você pode sair no museu e aproveitar para comer um pastel com caldo de cana, que é tão característico aqui da cidade de São Paulo. Então fica essa minha dica, mesmo que você não seja um grande fã de futebol, você vai gostar de conhecer o Museu do Futebol aqui na cidade de São Paulo. E o meu top 1 de museus para conhecer nas férias em São Paulo é o Museu Catavento Cultural. É um museu de ciência e tecnologia, muito interativo e muito legal para todas as idades, mas principalmente para crianças e adolescentes. Se você ainda não conhece, vem conhecer como o Catavento traz a ciência e tecnologia para perto das nossas vidas de uma maneira muito divertida. O museu fica no Palácio das Indústrias, que é um prédio histórico, super importante para a história da cidade e fica bem pertinho do Mercado Municipal de São Paulo, o Mercadão. Você pode conhecer as 4 seções do museu. O museu fala sobre universo, vida, engenho e sociedade. E nessas 4 sessões, eles trazem atividades muito interativas que você pode realmente conhecer como funcionam as coisas e a história da vida no planeta, desde experimentos interativos que falam sobre física e química de uma forma que usa o seu próprio corpo, te coloca dentro do conhecimento científico. É muito legal, é um dos museus que eu mais gosto aqui da cidade de São Paulo. É um museu barato para visitar. O ingresso está custando R$15, tem as políticas de meia entrada para estudantes, aposentados e ainda, às terças-feiras, qualquer pessoa entra de graça no museu. Então aproveita a terça-feira para conhecer o museu. Você também pode utilizar os recursos de acessibilidade que tem no museu. O pessoal do educativo também faz visitas monitoradas e tem atividades para grupos com necessidades específicas. É só você ficar atento à programação, entrar em contato com antecedência caso você precise, por exemplo, de uma interpretação em Libras ou algum outro recurso. Eles têm essa disponibilidade. Os monitores do museu são super bem treinados para fazer as atividades com as crianças. Criancinhas bem pequenininhas, de 3, 4, 5 anos, adoram a visita ao museu. Então é um museu que vale muito a pena. Ele tem um espaço também aberto na parte de fora do prédio, que é super gostoso. Então eu acho que fica a minha principal dica aqui para as férias na cidade de São Paulo, porque é um museu barato, é um museu inclusivo e é um museu que fala de ciência e tecnologia de uma forma muito legal para pessoas de qualquer idade. Então aproveita suas férias em São Paulo para conhecer o Museu Catavento. Se você gostou das minhas dicas e quiser conhecer esses museus, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar os sites. A maioria desses museus também tem Instagram, onde você pode ficar atento à programação de férias. Então é isso. Se você gostou ou já conheceu algum desses museus, deixa um comentário aqui pra gente e continua acompanhando aqui as nossas dicas sobre acessibilidade e inclusão pelo mundo. Tchau!